Numa tacada só, o STF entendeu que não é preciso uma PEC, que as despesas com o Bolsa Família e outras medidas de renda, transferência de renda, já estão salvaguardadas do teto de gastos, e também considerou inconstitucional o orçamento secreto. Queria saber como o senhor avaliou juridicamente essas duas medidas e como politicamente elas mudam a perspectiva do governo para essa largada. Não há dúvida que juridicamente foram dois acertos, uma vez que o teto previsto na emenda 95 não pode ser absoluto. Vimos isso em relação à pandemia. A bem da verdade, ele nunca foi cumprido de modo muito ortodoxo. Então, acho que o Supremo acertou ao fixar que o chamado mínimo existencial está salvaguardado das regras fiscais duras e de modo inusitado, constantes da Constituição, veiculadas pela emenda 95. Por outro lado, em relação ao orçamento secreto, a própria terminologia revela a inconstitucionalidade, uma vez que no artigo 37 da Constituição nós temos o princípio da publicidade. Lembro um grande filósofo do direito chamado Norberto Bobbio, que diz que a República é o governo do público em público. Então, se o dinheiro é público, ele só pode ser aplicado com publicidade. Politicamente, isso significou um reenquadramento do equilíbrio entre os poderes no Brasil. É preciso ler de modo estrutural. É claro que há as contingências que ocupam as análises mais imediatas, mas eu prefiro lembrar que a Constituição, no artigo 2º, quando define os poderes da União, trata, obviamente, do Executivo, Legislativo e do Judiciário e fixa dois atributos: independência e harmonia. Acho que ambas as decisões vão ajudar que, nesse momento histórico, o acento, a ênfase esteja mais na harmonia e menos numa suposta autonomia absolutista que conduziu a muitas distorções na história recente do Brasil. Então, antes de eu passar a palavra para o Frazão, vou aproveitar que o senhor foi breve, só para perguntar como o senhor vê aqueles parlamentares que, diante da decisão do orçamento secreto, apontam que o Judiciário estaria se imiscuindo numa prerrogativa do Legislativo. A resposta está no artigo 2º. O controle de constitucionalidade das leis é um clássico no direito brasileiro desde o alvorecer da República. É uma construção multissecular, praticamente desde o século XVIII nos Estados Unidos. E, evidentemente, sempre há um atrito, mas isso é algo passageiro. Depois há uma compreensão de que cada um cumprindo seu papel, ou seja, o Legislativo vota a lei orçamentária, mas não administra. Para isso, nós temos um poder, chamado Poder Executivo. E nós temos o Judiciário, que avalia a compatibilidade dos atos normativos, ou seja, das leis, dos atos administrativos com a Constituição. Esse poder é o Judiciário. Então, não há nada de anômalo nisso e acho que foi um passo civilizacional importante nesse ano tão vitorioso que é o ano de 2022.